Depois de ver a frequência e a repetição dos mesmos problemas que as pessoas têm passado, com várias postagens em redes sociais que se trata dos pensamentos excessivos, que não conseguem se livrar, que não conseguem dormir, que as tarefas mais simples do dia a dia não conseguem ser realizadas porque são paralisados antes mesmo de começarem, né? Eu queria aqui, baseado numa experiência pessoal, te trazer certas atitudes que vão facilitar seu dia, silenciar os seus pensamentos ou conduzi-los de uma forma mais prática e lúcida do que você conseguiria com anos de terapia. Eu vou começar com a analogia. Imagine um oceano. Se você já viu algum documentário, algum vídeo, filme que tenha essa cena que eu vou te relatar, que é uma região do mar onde não há mais vida marinha ou quase extinta, certas pessoas afundam propositadamente embarcações para que essa forma artificial se transforme numa naturalidade, que vire um coral para atrair vida marinha e os peixes sejam atraídos novamente. Imagine que essa embarcação artificialmente afundada seja os seus sentimentos. E a vida marinha, que começa a voltar e a criar a partir dali uma nova comunidade, sejam a sua imaginação, as imaginações. De que maneira suas imaginações são criadas? Baseadas em sua experiência. Em sua experiência de quê? Do sentimento que assistiu o que você viu. Mas esse sentimento que assistiu, que você experienciou, ele também é fabricado. Como a imaginação é fruto do que você faz no seu dia, seja atentamente, inconscientemente, a imaginação, para que ela não conspire contra o seu proprietário, contra o seu dono, ela precisa de uma alimentação intencional diária. Ela tem fome todo dia, como uma grande besta mitológica. A imaginação são os olhos de Deus. E vai procurar a profundidade no que é que seja. Ainda que o prato que você apresente no seu dia seja raso, ele vai procurar a profundidade. E como não há profundidade, o que é que vai encontrar ali? Repetição. A imaginação é alimentada pelas cargas do sentimento. É mais fácil para que o homem encontre realidade em um sentimento intensivo, a intensidade, do que num sentimento contínuo, monótono, de paz. Com mais intensivo, mais associamos à realidade, porque está mais agregado da matéria. Com mais sutil, ligado à paz, à tranquilidade e ao equilíbrio, mais ao esquecimento. Então, é mais fácil esquecermos da paz do que esquecermos do sofrimento ou da dor, ou da sensação palpável de atrito. Essa é a melhor explicação. A sua imaginação, ela obedece a algumas leis. Essas leis vão distribuir caminhos possíveis. É certo que a maioria das pessoas só possuem um único caminho, que é o caminho da repetição. Como o prato oferecido não tem fundo, a repetição começa, a circular naquele único nutriente, aquele único alimento que você oferece. É um prato raso de sopa, algum caldo. Mas a sua imaginação, ela só vai conseguir normalizar, se é que se pode usar essa palavra, não normalizar, mas se orientar, quando você perceber as formas em que os seus sentimentos costumam se apresentar. Desde muito novo, você tem um jeito de lidar com a imaginação.
E as cenas se repetem numa mesma ordem de afetação. Você tem o costume de sentir sempre daquela mesma forma. E essa mesma forma vai sendo replicada ao longo dos anos, até que algo aconteça e você mude o padrão de sentimento, ou você, através de esse é o nome que eu quero usar, essa é a primeira lei da construção, da boa imaginação, reeducação estética. A reeducação estética é a capacidade de conscientemente organizar os nutrientes que vão fazer parte da sua criação diária. Só que essa reeducação estética, ela é apresentada para você em uma forma desagradável. Imagina para você, nunca leu um livro, nunca escutou uma música considerada erudita, ou uma música que todos nomeiam como a música adequada para a inteligência. Você nunca fez nada disso. O seu ambiente hostil, que parece mais uma faixa de Gaza, que você vive sob guerra, sob gritaria, sobre todo tipo de desordem mental, desordem ambiental, esses pratos mais refinados vão trazer para você aversão. É muito distante do que é agradável para você. Aquela sua sensação de eu me identifico. E não é falado, porque algumas pessoas procuram ter uma postura de superioridade a tomar para si uma qualidade melhor do que outro, acaba por afastando, assustando as pessoas que procurando melhorarem, as pessoas que estão procurando viverem uma nova realidade, de admitirem que precisam disso. Porque a forma que é apresentada é completamente avessa ao que ele acredita. Por quê? O seu sentimento fabrica uma imaginação oposta. Sempre. E essa imaginação nova, que tenta persuadir, não faz mais do que mostrar a sua incapacidade. Ora, se eu vou até alguém e digo somente do que ele é incapaz, não do que é que ele pode fazer, ele jamais vai se levantar. E há um certo prazer daqueles que já possuem uma certa educação em olharem para quem está subindo e quererem chutar. Dizer que esse não é um caminho para ele. Ou esse caminho é oferecido de uma forma mentirosa, que é o quê? Através da aparência de melhoria de vida. Quer entrar numa faculdade, quer entrar num curso, quer estar em melhores meios. Mas o fundo, o centro da alma, continua tão deformado quanto qualquer quebra-cabeça solto, lançado alheiamente numa caixa, bagunçado. Até o modo como é dado o convite para essas pessoas é do modo errado. O que eu quero trazer aqui para você? É que muito daquilo que você acredita que é você até agora, seja lá com que idade você esteja assistindo isso, ou quantas experiências de vida você tenha tido, não importa, há uma grande probabilidade de que tudo que você imaginou que é você não é. Os seus gostos musicais não são. Até muitas vezes a forma que você se veste não é. O que você escuta, o que você assiste, as frases, os vocabulários que você utiliza, principalmente esses, são os mais fáceis de identificar que não é você. Você joga, infelizmente, sempre com o que está em circulação na sociedade. E quanto menor a cultura literária, mais fácil é se integrar, ser adepto de um costume que você não sabe de onde veio e replicar, mas que a imaginação, ela está lá criando reflexos semelhantes do que você vê e te retornando. O que é muito comum para pessoas que possuem dificuldades em lidar com os próprios pensamentos
Quem sabe você está aqui me assistindo de madrugada e não conseguiu dormir. Quem sabe você aqui planejou fazer várias coisas, mas pensamentos contrários lhe chegaram, sugestionando o longo trabalho que você teria ou uma realidade que você não deseja e você acabou não fazendo nada. Quem sabe você está num ciclo, num loop de procrastinação. Você com certeza já assistiu milhares de vídeos aqui no YouTube, já viu vários vídeos soltos, cortes, e a sua determinação, quando empolgado, não dura um dia, dois, você consegue manter e logo definha. Por que que isso acontece? Porque essas modificações que você está procurando, elas não conseguem chegar ao seu centro de criação. Estamos todos os dias criando, quer você saiba ou não. Estamos criando as nomenclaturas de como as coisas aparentam para a gente, do que desejaríamos que elas fossem, do que não desejamos. E mais frequentemente atraímos os que não desejamos, aquelas que não desejamos, pela própria intensidade, aquela forma oposta de desejar, que na verdade faz uma força para nos contrariar. São elas que existem, a coisa contrária. Só que a sua imaginação, ela precisa ser modificada, modelada intencionalmente. Você é o único escultor. Mas o trabalho para fazê-la não é que você está pegando uma massa informe. Você está pegando uma massa que já foi pisoteada por diversas influências exteriores e que foram se impregnando em você. E é muito difícil quando você vai falar alguma coisa, quando você vai pensar, conseguir pesar a exata medida do que é você. Se é você que está dizendo verdadeiramente ou se você está dizendo sob uma força coercitiva interior que está inclusive modificando o que você queria dizer. Você tem um jogo de sombras dentro de você e várias vozes vão se fundindo e dão respostas diferentes para ocasiões diferentes. Você não consegue ter o peso da sua própria sensação em situações diferentes, porque a sua própria imaginação está fragmentada. Então, você está me acompanhando aqui. Está consciente de que já tentou fazer de tudo, não conseguiu, tem tentado adquirir hábitos melhores, e na maioria das vezes são hábitos exteriores, você vai tentar fazer para reparar a desordem interior, mas você precisa começar como uma criança a retomar os sentimentos primeiros. É como dizia F. Scott Fitzgerald no romance O Grande Gatsby, que o pai dele vai dar um conselho, ele está relembrando, e ele fala: nos meus anos mais vulneráveis de juventude, você precisa localizar quais foram os sentimentos primeiros onde você criou o piso da sua casa imaginativa para construir, para se abrir, para receber todas as variações dos sentimentos que você colocou. Sentimentos parecidos vão se acoplando e fazendo uma armadura em você. E isso cresce uma estrutura e você vê a silhueta, está lá o corpo da sua imaginação. Então, se você está aqui e tem lidado com problemas de pensamentos muitas vezes destrutivos, pensamentos que têm paralisado diversas áreas da sua vida, têm prejudicado os seus relacionamentos, você precisa, urgentemente, de um mergulho interior na linguagem. Esse é o maior problema. A imaginação, isso é o que eu venho estudando e tenho visto cada vez mais a seriedade e o problema que é sem uma imaginação suficientemente esculpida
orientada, construída para lhe trazer uma experiência autêntica, para que os seus sentimentos tenham peso coerente com a realidade, é de que a imaginação, quando desorientada, é a mãe nutridora de todos os problemas psicológicos. Se você tem depressão, ansiedade, está tomando diversos medicamentos, não sabe o que fazer, já vai para terapia, já está há anos repetindo o processo, quem sabe ajudou em alguns momentos, mas você sempre afunda e você tem procurado soluções, até das mais inusitadas, você já tentou de tudo. O único caminho possível, não é um truque de mágica, é você abrir a tampa do esgoto sentimental que você fabricou, sem saber. Todos os dias a imaginação lhe apresenta peças teatrais com o que você está se deparando no dia, com o passado e com preocupações do futuro. Então, as imaginações, elas vão lhe preencher, vão lhe induzir sentimentos. E os sentimentos precisam ser os mais táteis possíveis, os mais intensivos. E a imaginação procura sempre a irresolução, as situações que nunca foram resolvidas, as pendências. Porque as pendências orbitam os sentimentos como bestas feras começam a rondar a presa que querem abater, já está sangrando, mas ficam circulando que nem tubarões em volta. A reeducação estética, ela vai partir de 3 coisas principais. O que você escuta no seu dia, o que você assiste e a linguagem que é oferecida para você. Esses são os 3 pilares da saúde mental, do verdadeiro equilíbrio mental, da capacidade de clareza, do discernimento do conteúdo dos sentimentos. Sem essa personalização da linguagem interior, da recepção do que você assiste, do que você escuta e da linguagem que lhe preenche para confessá-las, vai ser extremamente difícil você conseguir resolver esses problemas. Então vamos lá. O que é que eu venho aqui sugerir para você? Eu proponho uma semana. Uma semana. Se possível, não escute música por uma semana. O que quer que seja. Eu não vou nem sequer oferecer para você, vai escutar música clássica, por mais que seja bom, escute tal música, escute tal estilo de melodia. Não, eu não vou colocar melodia nenhuma para você, porque já existe uma melodia interior em você. E essa melodia tem sido alimentada, retroalimentada ao longo de muitos anos. E se eu ofereço uma melodia oposta, os seus sentimentos vão rejeitar. Então, uma semana sem música, para que você experiencie o desconforto do silêncio. E você vai perceber, na maioria das vezes, qual é a utilidade. Isso aqui é muito engraçado. Qual a utilidade? O que as músicas que você costuma escutar lhe induzem a fazer, lhe induzem a pensar? Essa é a primeira percepção. A segunda coisa que eu vou oferecer para você, ou que eu quero sugerir, é de que só assista conteúdos ou filmes, tente por uma semana, que lhe induzam
algum pensamento sobre um assunto específico que você gosta. É simples. Não vá assistir um documentário alheio, um filme complexo, não. Um assunto que você tenha genuíno interesse e que possua profundidade. E de preferência, seja mais de meia hora. Terceira coisa. Essa é a única sugestão da qual você não possui uma variação ou um leque de possibilidades, que é a linguagem. A linguagem precisa ser a mais refinada possível, mas não entenda refinada por difícil. Há no Brasil um cultivo de que quanto mais difícil for a palavra escrita, mais conhecimento pressupõe. Não, mentira. A palavra deve estar associada à complexidade da ideia. Quanto mais complexa for a ideia, geralmente as palavras vão acompanhar essa complexidade, por conta do peso. A substância do conhecimento é denso. E aí a palavra possui a sua densidade, a sua profundidade. Mas eu falo da linguagem literária. Tente encontrar algum romance sobre um problema que você tem se deparado. Tente encontrar... Espera aí que a luz até modificou aqui. Vai começar a estralar. Tente encontrar, localizar algum romance que em sua história possua uma similaridade com o assunto que você está enfrentando. Você precisa utilizar a sua fragilidade como mecanismo de modificação, que é o quê? Se o seu sentimento está viciado a uma mesma coisa, oferecer uma coisa que seja semelhante, mas que lhe dá um enlevo, já vai modificar completamente a sua sensação. Então localize um escritor, um romancista, que em sua história, você pesquisa no Google, ele vai trazer um aspecto, uma situação da qual você tem enfrentado. Alguma tristeza, alguma expectativa, alguma ideia. O que vai acontecer com você é que você vai sentir uma não necessidade de escutar música. É o que acontece. Você não vai ter aquela atitude ou disposição veloz em colocar alguma música para preencher o fundo. E muitas músicas anteriores que você costumava escutar no seu dia para fazer o que seja, vão se tornar estranhas para você. Porque você foi imerso em uma outra melodia que não possui nome. É aí que a música começa a ganhar para você um peso de escolha. Você vai começar a escolher a música que é equivalente a um sentimento maior que você deseja ter. É aí que começa a seletividade, o refinamento musical. Eu não posso chegar para você e dizer, escute as sinfonias de Beethoven, escute Paganini. Não vai funcionar para você dessa forma. Você vai ter tédio. Você precisa buscar a música. E essa busca vai ter uma correlação, uma correspondência com uma disposição natural sua. Você vai desejá-la. E a parte da visão, que é que eu recomendo? Procure se atentar em pontos naturais em torno de você. Sei lá, você está sentado na cadeira, no seu quarto. Procure prestar atenção nas coisas mais simples que você não reparava. A textura das coisas, a cor das coisas, como elas se organizam, como elas estão à sua volta e de que forma essas coisas se apresentam para você. E a própria correlação do que você assiste
vai encontrar uma correspondência natural de seletividade. Não adianta você querer modificar as coisas porque você sabe que é bom para você. Ora, isso é mais conhecido possível na psicologia. Sabemos que conhecemos o que precisamos e o que seria melhor para a gente. Mas encontramos uma resistência interior que não se apresenta, que combate as coisas assim que elas aparecem, não importa quão boas elas sejam. Então, essa experiência precisa ser criada de uma forma espontânea, como se elas simplesmente se introduzissem sem que os vigias da torre do seu gosto atual, que lhe prejudica, o percebam. É como o cavalo de Troia, só que nesse caso, a cidade conquistada é libertada, não destruída. Se você fizer isso, naturalmente, as suas referências anteriores vão começar a desbotar, a serem manchadas. E você pode até tomar uma certa aversão. Mas na parte da linguagem, que é o que vai trabalhar tanto as formas de sentir quanto as imaginações através das cenas, isso é irrecusável. Você precisa ler os bons escritores. Claro que no Brasil, infelizmente, através de um planejamento destrutivo que foi criado para obstruir as inteligências. Isso é um tema que eu vou falar no outro vídeo, como a estupidificação foi implementada no Brasil, como esse plano foi traçado, para que hoje não tenhamos nenhum romancista de alto nível, como tínhamos nas décadas anteriores, mas é que essa organização da imaginação, ela precisa vir da reeducação estética. A reeducação estética pressupõe a beleza. E a beleza, a ordem. Mas essa ordem só vai ser desejada quando a sua desordem já for uma aversão para você. Se a sua desordem é simplesmente um dado do seu dia, da qual você já acostumou a lidar com ela, e ela convive com você, e o espaço que ela ocupa não lhe incomoda, você não vai querer a reeducação estética. Você vai desejar uma reeducação exterior, que é através de uma conquista profissional, através de uma melhoria na aparência, através de conquistas acadêmicas, e você, através do seu ego, vai achar que isso realmente é melhorar, é adquirir inteligência, e não é. A inteligência é fabricada pela imaginação, e a imaginação é criada pelos sentimentos frequentes mais correspondentes do seu dia. São aqueles sentimentos que já estão na prateleira, que você os escolhe. E eles vêm até você. E se apresentam. E é a única opção que você tem. É o que está disponível no estoque. Você precisa ter contato com outras possibilidades de sentimentos para que os seus sentimentos atuais lhe pareçam extremamente infantis. Agora, para as pessoas que possuem pensamentos acelerados, que não conseguem dormir, vai uma sugestão rápida e eficaz. Você tem se afastado de você todo o dia. E quando você está perto de você, na menor das sensações de liberdade, você se empolga e já sai da sua própria presença para o barulho. O que eu quero dizer? Que você deve se demorar no silêncio. Antes de dormir, não vá direto dormir. Se desligue 2 horas, 1 hora de tudo. Se sente numa cadeira e fique em silêncio. Eu não estou falando para você meditar, não estou falando de nada disso. Você precisa assistir tudo o que a sua imaginação está colocando. É como uma série que você não tem a opção de dar pause, enquanto você não assisti-la.
Se ela se oferece para você todos os dias, você não pode perder nenhum episódio. Se você perde um episódio, ela vai tirar o seu sono. Quando a sua imaginação já foi disciplinada e os seus sentimentos já estão trabalhando para a sua intenção, e essa intenção foi ajustada internamente, não há tanta necessidade mais de fazer isso. Porque você já faz, ainda que não perceba naturalmente no seu dia. Você sabe o peso da sua própria voz. A imaginação, além do sentimento, ela é composta das histórias que você mesmo conta para você. Novamente aí relacionada à linguagem. A história que você conta mesmo para você, e se você conta, ela provavelmente foi contada por outro. E você a assumiu através de retalhos. E você foi fazendo a sua falsa aparência de voz própria. Como você não possui a sensação do que é o peso da sua fala ainda, é muito fácil você se confundir com outras vozes, que é a facilidade com que o brasileiro tem em atribuir a veracidade de uma coisa, não pela sua verdade correspondente, mas sim pela intensidade do sentimento. Quanto mais intenso for o sentimento e muito mais compartilhado numa variedade de pessoas completamente diferentes, automaticamente isto vira a lei da realidade. Porque há um grupo concordando com aquilo. O que na maioria das vezes é uma estupidez. Na verdade, 99% das coisas afirmadas por grupos no Brasil é uma estupidez. São pessoas incapazes que se reúnem com outros incapazes para ditarem o que é verdade e o que não é. Sendo que elas só estão replicando aquilo que imaginaram, que elas mesmas pensaram sobre, mas nunca chegaram a pensar. A sua imaginação, infelizmente, ela é como um cavalo selvagem. Você nunca foi ensinado, avisado que deveria domá-la. Mas não domá-la através de uma disciplina estoica, não é nada dessas modinhas, dessas articulações forçadas das coisas. Você precisa domar esses cavalos selvagens da sua imaginação através de força, e de uma força selvagem. E essa selvageria é conquistada no domínio da linguagem. E o domínio da linguagem vem da frequência com que você consegue contar para você mesmo a sua própria história. E como tudo que eu estou falando parece muitas vezes de uma complexidade dissonante, certos pontos abertos que não necessariamente estão na forma linear deste assunto que eu estou falando para vocês, estão todas elas acopladas, fundidas em uma mesma coisa. A sua imaginação precisa de uma dose diária da sua disposição em contar para ela a sua própria história. Mas o que é muito difícil de fazer, se você não possui uma capacidade linguística desenvolvida, se você não possui a lucidez perante os sentimentos oferecidos, porque na maioria dos brasileiros os sentimentos não querem dizer o que eles querem dizer, eles são tratados e trabalhados de uma forma completamente incoerente à experiência real e são trocados como mais importantes do que a experiência. No Brasil, o que diz se algo é verdade é o quanto você pode sentir daquilo e não da substância real do que aconteceu. O que é também um problema psicológico. No Brasil, isso é lei. Qualquer pessoa que você conversar, você pode dizer uma coisa, ela vai entender outra e ainda vai ser afetada pelo que ela entendeu.
Porque a própria linguagem não possui mais um consenso. Como houve a destruição da fala brasileira, não possuímos os bons romancistas para dizerem como os sentimentos devem ser expressos em sua máxima capacidade. As pessoas não vão deixar de procurar atender esse apelo interior. Então vamos se impregnar de jeitos e trejeitos completamente desfigurados da verdade. Então o que você precisa não é de uma melhoria de hábitos. Não é somente isso. Você precisa aprender a pesar e a assistir à sua imaginação quando ela quer se oferecer para você. E entender que história ela está lhe sugerindo para que você assista. E quando você assistir, você deve possuir as ferramentas e a capacidade para traduzir. Se você não possui as capacidades, as atuações da imaginação vão continuar, independentemente. É aí que está o problema. O tempo que você passou sem saber disso, ou sabendo, omitindo, deixando de lado, é o tempo de trabalho que você vai ter para reformular tudo isso. E é por isso que mesmo você numa terapia, o seu psicólogo provavelmente nem sequer entende isso. Ele está tentando aplicar em você uma teoria que ele acha que vai conseguir sanar os seus problemas psicológicos, ordenar os seus pensamentos, mas não vai. Você muitas vezes vai ter uma sensação anestésica de que aquele problema foi resolvido momentaneamente, porque um certo entendimento da situação foi colocado para você. Mas o fundo ainda guarda muitas surpresas. Então são essas observações que eu queria trazer. Pretendo e vou trazer outros temas a respeito da imaginação. E vou começar também trazendo de que forma o Brasil se desdobrou nessa monstruosidade atual e como isso implica nas doenças mentais, nos problemas psicológicos que você enfrenta e na incapacidade do brasileiro de compreender as coisas. Então, é isso por hoje, senhores.